Olá, amigos, estamos de volta. Segundo bloco da nossa quarta aula aqui de Direito Constitucional, estudando hoje o controle de constitucionalidade. Quando a gente encerrou lá o primeiro bloco, a gente viu que estava na hora de estudar algumas classificações doutrinárias, tá? São classificações que são bastante importantes, comumente aparecem em provas, inclusive aparecem também referidas na jurisprudência. Então vocês têm que conhecer, tá? Joga na tela então, vamos dar seguimento aí. Olha só, a primeira classificação aqui diz respeito às espécies de inconstitucionalidade, tá? Isso aqui é bem importante, porque aparece bastante em prova, tá? Quanto ao objeto, a inconstitucionalidade pode ser por ação ou por omissão. Aqui fica bem fácil, né? Por ação ocorre quando o objeto da inconstitucionalidade, da impugnação, é um ato do poder público, né? Seja um ato normativo ou um ato material. Um ato normativo seria, por exemplo, uma lei, um ato material seria algum ato concreto realizado pelo poder público que ofende a Constituição, tá? Por omissão é quando o poder público deixa de atuar no sentido de dar efetividade, né, aplicabilidade a uma norma da Constituição. Também pode ser um ato material ou um ato ou de caráter normativo, tá? Por exemplo, a Lei 9868, ela prevê a possibilidade de uma inconstitucionalidade por omissão de caráter normativo, tá? Material ou formal, aqui é quanto à natureza. E aqui eu já vou trazer alguns sinônimos, tá? A inconstitucionalidade formal é chamada de nomodinâmica. E a inconstitucionalidade material é chamada de nomoestática. Isso aqui já caiu em prova da AGU, viu? Fiquem atentos a essa questão. E vem aqui comigo. Qual a diferença de inconstitucionalidade material para formal? Muito simples. A inconstitucionalidade material é aquela em que o ato viciado, né, ele ofende o conteúdo da Constituição. Já a formal é aquele em que o ato viciado foi editado sem observar as formalidades previstas na Constituição. Por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada sem observância do requisito dos 2 turnos de votação em cada uma das casas do Congresso Nacional, tá? Embora o seu conteúdo seja compatível com a Constituição, ela é formalmente inconstitucional, tá? Volta na tela aí. Quanto à extensão, a inconstitucionalidade pode ser total ou pode ser parcial, tá? A inconstitucionalidade total é aquela em que todo o ato é inconstitucional, nada nele se salva. A parcial é aquela em que só parte do ato é inconstitucional, tá? Lembrando que a inconstitucionalidade parcial, ela pode se dar tanto por ação, quando, por exemplo, uma lei é inconstitucional em parte, quanto por omissão, tá? Vem aqui comigo. É claro que a inconstitucionalidade por omissão, ela pode ser total, quando é necessário haver uma lei para disciplinar um dispositivo constitucional e ela simplesmente não é editada, ok? Não há dificuldade nisso. Mas a inconstitucionalidade por omissão, ela também pode ser parcial, tá? Por quê? Porque imagine o seguinte, imaginem que uma determinada lei ela é editada para atender determinado direito, mas que as disposições dessa lei
não são suficientes para proteger satisfatoriamente aquele direito. E o exemplo que é mais lembrado na doutrina é o caso do salário mínimo, né? O salário mínimo ele é previsto, né, numa norma, só que ele não é suficiente para atender todas aquelas necessidades previstas lá no artigo 7º da Constituição. Evidentemente não é. Então há aí uma inconstitucionalidade parcial, tá? Que inclusive é prevista na Lei 9868 de 99, ok? Volta para a tela aí comigo. Em relação à forma de incidência, né, incidência do vício, a inconstitucionalidade pode ser antecedente ou consequente. Tá? A antecedente é aquela que incide no próprio ato impugnado. A consequente é aquela que atinge um ato diverso do ato que foi impugnado, mas que tem uma relação de dependência com esse ato. É o que chamamos de inconstitucionalidade por arrastamento. Então, assim, vem aqui comigo. Imagine que um ato foi impugnado, tá? Em face da Constituição. Esse ato, ele é inconstitucional. E ele vai ser retirado do ordenamento jurídico por conta disso. Só que existe um outro ato que, por si só, ele não seria inconstitucional. Só que ele acaba sendo atingido porque ele depende daquele ato inconstitucional para existir. Sem aquele ato inconstitucional lá, ele não tem razão de ser. Por exemplo, uma lei que é regulamentada por um decreto regulamentar. Então, essa lei é considerada inconstitucional. Se ela deixar de existir, o decreto vai perder razão de ser. Por isso é que a inconstitucionalidade da lei é arrastada para o decreto. Tá certo? E aí, todo esse conjunto é retirado do ordenamento jurídico. E aí eu quero fazer até uma observação que vai ser relembrada no futuro, mas na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ele se submete ao princípio da congruência. Tá? Ele se vincula ao que está na petição inicial em relação ao objeto da impugnação. Então, se o indivíduo impugna uma lei A, o Supremo Tribunal Federal só vai analisar a inconstitucionalidade daquela lei A, mais nada. Ele deve observar a congruência, ele deve observar os limites da inicial. Mas tem uma hipótese em que isso se excepciona, e aí o STF não precisa se limitar ao que está impugnado na petição inicial, que é justamente o caso de inconstitucionalidade por arrastamento. Nesse caso, ele pode ir além do pedido e retirar do ordenamento jurídico um ato que tem alguma relação de dependência com aquele que foi impugnado. Ok? Volta para a tela. Em relação ao momento da inconstitucionalidade, ela pode ser originária ou superveniente. E em relação a isso aqui, eu reservei um espacinho maior aqui na nossa aula, porque tem uma observação muito importante para vocês, tá? Vem aqui comigo. A inconstitucionalidade, quanto ao momento, ela pode ser originária ou superveniente, tá? Originária é aquela em que o ato já nasce inconstitucional. Ele, desde a sua origem, ele já é inconstitucional. Nasceu contrariando a Constituição. Nesse caso, a inconstitucionalidade originária ela pode se dar tanto por conflito entre o ato impugnado com o conteúdo da Constituição, e aí será uma inconstitucionalidade material, ou porque o ato impugnado ofendeu algum procedimento previsto na Constituição para a sua elaboração. E aí será um ato inconstitucional do ponto de vista formal, tá? Será uma inconstitucionalidade originária formal. Então a inconstitucionalidade originária ela pode ser tanto material quanto formal. Beleza? Ok. A inconstitucionalidade superveniente é aquela em que o ato nasce constitucional, nasce tranquilo, ok, só que depois ele se torna inconstitucional. Tá? E aí a primeira observação é a seguinte: só se admite, pelo menos em tese, uma inconstitucionalidade superveniente do ponto de vista material. Por quê? Porque se o ato
ele foi elaborado de acordo com as formalidades previstas na Constituição, não tem como depois, no momento futuro, ele ofender as formalidades previstas na Constituição. Porque as formalidades são atendidas no momento de elaboração do ato, apenas ali e acabou. Então não tem como ser uma inconstitucionalidade superveniente de caráter formal, ok? Agora, é possível se falar em uma inconstitucionalidade superveniente de caráter material, só nesse caso. Não é possível falar em inconstitucionalidade superveniente formal, mas é possível falar em inconstitucionalidade superveniente material apenas. A grande questão é, a inconstitucionalidade superveniente, ela pode ocorrer ou porque houve uma alteração formal na Constituição e aquele ato que era constitucional se tornou inconstitucional, ou porque houve uma alteração informal na Constituição, ou seja, uma mutação, e aí aquele ato que era constitucional se tornou inconstitucional, ou porque houve alguma alteração na realidade fática que tornou aquele ato constitucional um ato inconstitucional, tá? É muito comum ouvir falar que o Supremo Tribunal Federal não admite a inconstitucionalidade superveniente. Por quê? Porque se o ato era compatível com a Constituição e depois ele deixou de ser compatível, o que acontece é que ele vai deixar de ser recepcionado pela Constituição. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Imaginem que a Constituição é alterada formalmente por uma emenda constitucional. E existe uma lei infraconstitucional que era compatível com a Constituição tranquilamente, mas que, com a alteração trazida por essa emenda, deixou de ser compatível. Tá? Nesse caso, o STF não admite que houve uma inconstitucionalidade superveniente. Ele fala o seguinte, que houve uma não recepção dessa norma infraconstitucional pela emenda constitucional que alterou, né, por essa nova norma constitucional. Houve uma não recepção e, consequentemente, a lei anterior foi revogada. É isso que o Supremo Tribunal Federal diz. E é por isso que é comum haver uma afirmação de que o Supremo Tribunal Federal não admite inconstitucionalidade superveniente. Isso é verdade, mas o STF só não admite inconstitucionalidade superveniente quando se trata de uma inconstitucionalidade que decorre de uma alteração formal da Constituição. Tá? Então, assim, houve uma emenda à Constituição que alterou formalmente a Constituição. Nesse caso, não tem que falar em constitucionalidade superveniente. O que houve foi uma não recepção da lei. E aí ela foi revogada. Ok? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, se a Constituição foi alterada informalmente, ou seja, em virtude de uma mutação, ou se houve alteração da realidade fática, e aí aquela lei que era constitucional se tornou inconstitucional, por exemplo, a lei que permitia o ajuizamento da ação civil ex-delicto pelo Ministério Público, né? Ela era considerada constitucional, onde não havia defensoria pública estruturada. Mas, uma vez estruturada a defensoria pública, ela ia passando a ser inconstitucional. E aí seria uma inconstitucionalidade superveniente. E aí o STF admite essa inconstitucionalidade superveniente em duas hipóteses, quando há alteração na realidade fática e quando há uma mutação inconstitucional, uma mutação constitucional. Nesses casos, a lei que era compatível com a Constituição deixa de ser compatível. E aí o STF admite que se trata de uma inconstitucionalidade superveniente sob a ótica material. Inconstitucionalidade superveniente material. Ok? Fiquem atentos a isso. Tá? Já apareceu em prova e é uma coisa que causa muita confusão. Certo? Vamos seguindo. Joga na tela aí. Seguindo aqui essa parte de classificações trazidas pela doutrina, temos aqui os tipos de controle de constitucionalidade. Os tipos de controle de constitucionalidade dizem respeito basicamente a quando o controle é exercido, ou seja, em que momento, a concentração do controle, ou seja, onde ele é exercido, e a natureza do controle, se no caso concreto ou em abstrato. Então, olha só. Em relação ao momento, o controle pode ser preventivo ou repressivo. Ele vai ser preventivo quando for realizado tendo como objeto algo, uma norma ainda que não foi formada, né? Ainda está em processo de formação, ainda não está incorporada no ordenamento jurídico. E repressivo quando o objeto do controle já é uma norma formada que já integra o ordenamento jurídico. Em relação à concentração, o controle de constitucionalidade ele pode ser difuso, que é aquele exercido por qualquer órgão, tá?
qualquer juízo ou tribunal, e também concentrado, que é aquele que se concentra em um único órgão. Por exemplo, a ADI. A ADI se concentra no Supremo Tribunal Federal, só ele julga. E no âmbito estadual, também é concentrada a ADI no TJ. Tá? Isso é um controle concentrado. Em relação à natureza, o controle de constitucionalidade pode ser concreto ou abstrato. Concreto é aquele que é exercido diante de um caso concreto. O juiz ou o tribunal vai analisar um caso concreto e dizer se há alguma inconstitucionalidade ali. E o abstrato é aquele que é exercido julgando a norma em si. Não há um conflito num caso concreto. É simplesmente a norma sendo cotejada com a Constituição Federal. Ok? Agora, outra classificação é aquela que fala em sistemas de controle de constitucionalidade. Vem aqui comigo. Os sistemas de controle de constitucionalidade nada mais são, ele diz respeito ao mecanismo como o controle é feito. Qual é o mecanismo utilizado? E aí pode ser um mecanismo judicial ou um mecanismo político. Tá? Então, o sistema pode ser político ou jurisdicional, judicial, tá certo? Ou pode ser misto também, que envolve os dois. O controle político, o sistema político de controle de constitucionalidade é aquele em que o controle é exercido por um órgão não jurisdicional. Tá? E o controle, o sistema judicial ou jurisdicional é aquele em que o controle é exercido por um órgão jurisdicional. E temos também um controle misto, o sistema misto, que é aquele em que atuam tanto órgãos de natureza jurisdicional quanto órgãos de natureza não jurisdicional. E aí varia, joga na tela para a gente dar uma olhada. Ele pode ser misto em virtude da natureza da norma impugnada, então assim, por exemplo, normas de caráter geral seriam submetidas a um órgão jurisdicional e normas de caráter local seriam submetidas a um órgão político. Pela composição do órgão de controle. Pode ser que o controle seja atribuído a um órgão composto por magistrados e agentes de origem política. E pela convivência de diversos mecanismos de controle. Tá? Ou seja, pode ser que haja ao mesmo tempo atuando mecanismos políticos e jurisdicionais. Tá? Isso seria um sistema misto. Como é no Brasil? Vem aqui comigo. Pessoal, o Brasil é um país eminentemente sincrético. Tá? A cultura brasileira é sincrética. O direito é objeto, é um produto da cultura. Logo, o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil também é sincrético. Então, ele tem todo tipo de controle e todos os sistemas também. Ele tem controle preventivo judicial, tem controle preventivo político, tem controle repressivo judicial e tem controle repressivo político. Então, tem de tudo aqui no Brasil. Tá? E agora o que a gente vai fazer é indicar a vocês os exemplos de cada um desses sistemas de controle. Preventivo político, preventivo judicial, repressivo político e repressivo judicial. Tá? Joga na tela aí. Olha só. Os exemplos de mecanismos de controle preventivo político são todos controles que são hipóteses que decorrem da própria Constituição Federal. Tá? E aí nós temos as comissões de Constituição e Justiça das casas legislativas. Quando se tem uma proposta, um projeto de lei, esse projeto de lei é submetido às CCJs, Comissões de Constituição e Justiça, para que elas digam sobre a compatibilidade desse projeto com a Constituição. Tá? Outra hipótese, veto do Poder Executivo ao projeto de lei por vislumbrar sua inconstitucionalidade. Tá? Se for um veto político, apenas pelo interesse público, não é um controle de constitucionalidade. Mas se for um veto do Poder Executivo que se fundamenta na inconstitucionalidade do projeto, ele é um controle preventivo político de constitucionalidade. Tá? É preventivo porque se trata aqui de um projeto de lei, não é uma lei que já está formada. Outra hipótese, análise do Poder Legislativo sobre o veto por inconstitucionalidade. Então, se o Executivo veta o projeto
o Poder Legislativo ele pode derrubar esse veto. Isso está previsto no artigo 66, parágrafo 4º da Constituição. Fala o seguinte: o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados ou dos deputados e senadores. Então, vejam que, se o presidente da República veta o projeto de lei, esse veto é submetido à análise do Congresso. E aí, por maioria absoluta dos membros do Congresso, em sessão conjunta, ele pode ser derrubado e aí o projeto vai ser aprovado. Tá? Mais uma hipótese de controle preventivo político: a rejeição de projeto de lei delegada por inconstitucionalidade. Como é que é isso? Vem aqui comigo. O presidente da República ele pode editar leis delegadas. Né? Ele vai lá ao Congresso, ele fala: Congresso, delega aí para mim, para eu editar uma lei sobre tal tema. O Congresso vai lá, ele dá a delegação para o presidente da República, só que quando ele faz essa delegação, por meio de resolução, ele pode falar: essa lei será submetida à nossa apreciação quando tiver sido editada. Tá? E aí essa apreciação aí do Congresso Nacional é um controle político preventivo, tá? De constitucionalidade. Vamos ver aí, está na Constituição, joga na tela. Olha só, artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este fará essa apreciação em votação única vedada a qualquer emenda. Então, num projeto de lei delegada, feito pelo presidente da República, pode haver apreciação do Congresso Nacional, se assim estiver previsto na resolução que delegou a elaboração dessa lei ao presidente da República. Ok? Seguindo, nós temos mecanismos de controle preventivo judicial de constitucionalidade. Isso aqui a gente viu na aula anterior, né, que é o mandado de segurança impetrado por parlamentar. Vem aqui comigo. O parlamentar, né, reiterando aqui o que a gente falou na outra aula, o parlamentar ele pode, durante a tramitação daquele processo legislativo, ele pode impetrar um mandado de segurança se ele entender que o devido processo legislativo está sendo ofendido naquela tramitação. Tá? O Supremo Tribunal Federal reconhece essa legitimidade exclusivamente ao parlamentar, porque ele tem direito público subjetivo à observância do devido processo legislativo constitucional. Ok? Quando se trata de um projeto de lei, o parlamentar pode impetrar esse mandado de segurança por ofensa formal à Constituição, ou seja, ofensa ao próprio procedimento de aprovação desse projeto de lei. Quando se trata de uma proposta de emenda à Constituição, o parlamentar pode impetrar esse mandado de segurança por ofensa formal, ou seja, a tramitação da proposta, ou porque a proposta de emenda ela é tendente a abolir alguma cláusula pétrea. E aí seria uma ofensa de caráter material, né, de conteúdo, à Constituição Federal. Tá? Lembrando que, se o parlamentar perde o mandato no curso do mandado de segurança, o mandado de segurança perde o objeto. Ok? Lembrem-se disso. E outra observação, né, lembrando o que falei na aula anterior, quando se trata de projeto de lei, se essa lei, formalmente, se esse projeto estiver atendendo tudo que determina o devido processo legislativo constitucional, e ela tiver um conteúdo que ofenda as cláusulas pétreas, não pode o parlamentar impetrar mandado de segurança para atacar. Tá? Só pode fazer isso quando se tratar de proposta de emenda à Constituição. Para projeto de lei, não. Ok? Dando seguimento, joga na tela para mim. Nós temos também mecanismos de controle repressivo político, que é o controle que é exercido quando a norma já integra o ordenamento jurídico, né? A norma já existe, já foi formada, mas é feito por um órgão não jurisdicional. Certo? Por exemplo, lá no artigo 49, inciso 5 da Constituição, está previsto que o Poder Legislativo pode sustar o ato do Poder Executivo quando esse ato consiste em um decreto regulamentar de uma lei ou uma lei delegada. Desde que esse decreto regulamentar exorbite
a permissão da lei para a regulamentação, ou essa delegação exorbite a delegação do Congresso prevista na resolução da lei delegada. Ok? Pronto, isso é um controle repressivo político. A norma já existe e é feito por um órgão não jurisdicional. Quando a medida provisória... Vem aqui comigo. Quando a medida provisória é editada pelo chefe do executivo, ela tem que ser remetida ao Poder Legislativo para apreciar a medida provisória e decidir se vai convertê-la em lei ou não. Isso é considerado pela doutrina como um controle repressivo político de constitucionalidade. Tá? Por quê? Porque quando aprecia a medida provisória, o parlamento deve, antes, analisar se essa medida provisória atende aos requisitos constitucionais para a sua edição. Tá? Isso é um juízo prévio antes do próprio mérito da medida provisória. Então é um controle de constitucionalidade e ele é repressivo porque a MP já existe e ele é político porque é feito por um órgão não jurisdicional. Tá? É assim que a doutrina entende. Agora, existem algumas outras vozes, eu estou falando isso aqui só para incrementar o vocabulário de vocês, que dizem que, na verdade, se trata de um controle misto. Ele é tanto repressivo, ele é político, mas ele é tanto repressivo quanto preventivo. Por quê? Porque aquela MP ela vai ser convertida em lei. Em relação à conversão em lei, ela é um projeto de lei. Então, nesse ponto de vista, ele é um controle preventivo. Tá bom? Fiquem atentos a isso aí. Joga na tela de novo, vamos voltar aí. A súmula 347 do STF, a súmula que diz que o TCU pode realizar o controle de constitucionalidade desde que esteja no exercício de suas funções. Vem aqui comigo. É o seguinte, a súmula 347 fala assim, o TCU, no exercício de suas atribuições, pode analisar a constitucionalidade dos atos do poder público. É isso que fala. Isso, então, você vê que é um controle repressivo, né? É político, porque não é um órgão não jurisdicional, e é um controle exercido incidentalmente pelo Tribunal de Contas da União. Não é abstrato, ok? O que acontece? Essa súmula 347, ela ainda está em vigor, não foi cancelada nem nada. Então, para provas em geral, provas objetivas especialmente, se perguntar, o TCU pode realizar controle de constitucionalidade? Pode, é o que diz a súmula não foi cancelada, a súmula ainda existe, ok? Mas, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes vem proferindo algumas decisões monocráticas dizendo que o TCU não pode realizar controle de constitucionalidade, tá? A semelhança do CNJ. Por quê? Porque a atribuição para realizar esse controle foi dada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal, né? Fora aquelas outras hipóteses expressamente previstas de controle político, preventivo, etc., veto do presidente da República e assim vai. Tá? Mas, em regra, a Constituição diz que o controle de constitucionalidade é a atribuição do Poder Judiciário. E aí o Alexandre de Moraes fala o seguinte, se o TCU realizar esse controle, assim como o CNJ, o que vai haver, na verdade, é uma subversão do esquema organizatório traçado pela Constituição, né? Uma ofensa à separação de poderes e ao sistema de checks and balances. Então, não poderia o TCU realizar esse controle. Mas essas decisões do Alexandre de Moraes são monocráticas, não foram ainda confirmadas pelo órgão colegiado. Então, recomendo que, prova objetiva, continuar adotando a súmula 347 do Supremo. Provas orais subjetivas, recomendo fazer todo esse apanhado que eu acabei de fazer para vocês. Tá? Falar da súmula e falar também dessas decisões mais recentes do Alexandre de Moraes. Ok? Volta para a tela aí. O ajuizamento de uma ADI ou uma ADC. Veja só. O Poder Legislativo e o Poder Executivo podem ajuizar ADI e ADC. A simples decisão de ajuizar um ADI ou um ADC já representa um controle repressivo político de constitucionalidade. Tá? É assim considerado pela doutrina. Além disso, se o Poder Legislativo ele revoga uma lei que ele considera inconstitucional, isso aqui também é um controle repressivo político de constitucionalidade. Se a administração exerce sua autotutela
e anula um ato seu que considera inconstitucional, também é um controle repressivo político de constitucionalidade. Tá? O ajuizamento de ADI e ADC está aqui repetido, né? Já expliquei para vocês, que órgãos políticos podem ajuizar ADI e ADC. Né? O Poder Executivo, o Poder Legislativo, são órgãos políticos, não são jurisdicionais. E a simples decisão deles de ajuizar uma ação de controle concentrado de constitucionalidade já representa um controle repressivo político de constitucionalidade. Tá? E, por fim, algo que causa uma certa celeuma é a possibilidade de o chefe do Poder Executivo orientar a administração a negar a aplicação a uma lei considerada inconstitucional. Vem aqui comigo. Tem muita discussão sobre isso, né? Se seria possível ou se não seria possível, porque a lei foi editada pelo Poder Legislativo e aí não poderia o chefe do Poder Executivo negar a aplicação a ela e por aí vai. Mas o entendimento que vem prevalecendo na doutrina e pode se extrair de alguns precedentes do STJ e STF é que o chefe do Poder Executivo ele pode orientar a administração a negar a aplicação a uma lei que é considerada inconstitucional. Mas ele deve fazer isso de forma fundamentada. Tá? Por quê? Porque quando ele nega a aplicação a uma lei, ele está se submetendo aos riscos da responsabilização política, né? Ao impeachment. Então, ele deve fazer isso de forma fundamentada, sabendo que arcará com eventuais consequências desse ato. Ok? Nossa aula se encerra aqui, pessoal. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Espero que o curso esteja indo bem. Tá? Se precisarem, entrem em contato. Estaremos sempre à disposição para tirar dúvida, para conversar, para qualquer coisa. Tá bom? Vamos juntos. Até a próxima aula.